diz que Jesus já apareceu no caminho. Mas esses homens não têm fé, esses homens estão fragilizados, esses homens estão frustrados. Mas mesmo assim a Bíblia vai dizer que Jesus aparece e vai caminhando ao lado deles até o fim da jornada. São 12 quilômetros, se você ler a história até o final. Jesus aparece no início dessa estrada, desse caminho sem esperança, e fica do lado deles até o final. Eu vou repetir mais uma vez: esses homens não têm fé, esses homens estão frustrados. E diz o texto, Jesus se aproximou e caminhou com eles até o final. A primeira fase, que é a fase do caminho, é aquela fase que muitas vezes você não tem força para buscar Jesus, mas Jesus tem força para te buscar. A fase do caminho é aquela fase que às vezes você está frustrado, você está sem fé, mas Jesus aparece lá e começa então a caminhar com você até o final da jornada. E é muito interessante que Jesus, ele não diz para eles voltem para casa, ou Jesus no meio do caminho manda eles parar com aquilo. Não, Jesus continua caminhando. Porque às vezes a gente acha que Jesus só está do lado de quem tem fé, de quem está bem, de quem está animado, de quem as suas expectativas foram correspondidas. Mas a Bíblia diz, o próprio Jesus disse que o Espírito de Deus estava sobre ele e ungiu para que ele viesse pregar as boas novas, para que ele viesse curar os enfermos, libertar os cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor para todos, para aqueles que estão bem na fé, para aqueles que estão mal na fé. Então eu quero já desmistificar algo aqui, que Jesus, ele não só caminha do lado daqueles que têm fé e está tudo bem. Esses homens estão frustrados e perderam a fé, e Jesus se aproximou e começou a caminhar ao lado deles. Quando tu não tem força de caminhar ao lado de Jesus, Jesus caminha ao teu lado. Essa é a primeira fase que esses homens vão viver, e essa primeira fase vai ser o início de um processo de transformação. E a Bíblia vai dizer que eles não reconheceram Jesus pelo caminho. Se você conhece o texto, você sabe muito bem que eles vão reconhecer Jesus lá já em Emaús. No caminho eles não reconhecem Jesus. Eles estão frustrados, desesperançosos, e Jesus está caminhando ao lado deles. 12 quilômetros, diga 12 quilômetros. Diz a Bíblia que Jesus fala, Jesus abre as escrituras, começa a pregar para aqueles homens, e a Bíblia diz que eles não reconheceram Jesus pelo caminho. Esses homens estão tão fragilizados, esses homens estão com tanta dor no coração, com tanta frustração, que isso bloqueou a sensibilidade, a visão diante do próprio Jesus que estava ali. Mas a Bíblia diz que mesmo eles não reconhecendo Jesus pelo caminho, o coração deles queimava quando Jesus falava. Eles não conheciam Jesus no caminho, chamado caminho, que a esperança se foi. Eles não estavam com os olhos em Jesus, não sabiam nem quem era aquele homem. Mas a Bíblia diz que quando Jesus falava, o coração deles queimava.